Vamos resolver o grupo 5 do exame da primeira fase de 2015. O iodo reage com o hidrogênio H2 em fase gasosa, formando-se o iodeto de hidrogênio, HI. A reação pode ser traduzida por este equilíbrio. Na espécie de formação do HI considerada, a variação do número de oxidação do iodo é mais 1 ou menos 1, sendo a espécie I2 o agente oxidante ou redutor. Então vamos lá ver como é que varia o número de oxidação do iodo nesta reação. Portanto, temos aqui o iodo a reagir com o de hidrogênio e a formar iodeto de hidrogênio. O número de oxidação do iodo, quando ele se encontra na molécula I2, a molécula I2 é uma substância elementar e por isso o número de oxidação do iodo aqui é 0. Quando passamos para o iodo, quando se encontra na forma de iodeto de hidrogênio, sabemos que o hidrogênio aqui tem um número de oxidação mais 1, logo o número de oxidação do iodo na molécula de HI vai ter que ser menos 1, pois a soma do número de oxidação do iodo com o do hidrogênio tem que dar 0. Isto é uma molécula, logo a soma dos números de oxidação tem que dar 0. Portanto, o número de oxidação do iodo passa de 0 para menos 1, o que significa que a variação do número de oxidação do iodo é menos 1 menos 0 é menos 1. Se o número de oxidação do iodo nesta reação diminuiu, significa que foi o iodo que sofreu redução, que recebeu eletrões. Portanto, se o iodo sofreu redução, significa que ele provocou oxidação no H2. E, portanto, o I2 é um agente oxidante. Tinha que ser a opção B. Vamos passar para a questão 2. Na tabela seguinte estão registados os valores da constante de equilíbrio Kc da reação de formação do HI considerada a 3 temperaturas diferentes. 2.1. Considere que, num reator com capacidade de 1 litro, foram inicialmente introduzidas 2,56 vezes 10 elevado a menos 3 moles de I2 e uma certa quantidade de H2. Considere ainda que no início não existia HI no reator. Quando, a 763 Kelvin, o sistema atingiu o equilíbrio, a quantidade de I2 que existia no reator era 1,46 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Calcula a quantidade em mol de H2 que deverá existir no reator quando o sistema está em equilíbrio àquela temperatura. Portanto, nós queremos calcular a quantidade de H2 no equilíbrio. Queremos calcular a quantidade de hidrogênio no equilíbrio. Portanto, a reação em causa continua a ser a reação entre o iodo e o de hidrogênio a formar iodeto de hidrogênio. Vamos fazer aqui uma tabelinha de equilíbrio para nos ajudar a perceber qual é a informação que nós temos, qual é o que nós queremos saber. Ora, então vamos lá ver as quantidades iniciais dos reagentes e dos produtos. Diziam-nos que no reator de 1 litro, portanto o volume é 1 litro, que significa que as quantidades dos reagentes e os produtos vão ser iguais às concentrações, foram inicialmente introduzidas 2,56 vezes 10 elevado a menos 3 mol de I2. A quantidade de I2 inicial era 2,56 vezes 10 elevado a menos 3 mol. E uma certa quantidade de H2 que nós desconhecemos. Então vou representar esta quantidade de H2 por Y.
Considere ainda que no início não existia HI no reator e, portanto, a quantidade inicial de HI era 0. Não tínhamos produtos no início, o que significa que esta reação vai evoluir no sentido direto até se atingir o equilíbrio. Evolui no sentido direto, logo vai reagir uma quantidade de X de I2, vai reagir uma quantidade de X de H2 e vai-se formar uma quantidade de 2X de HI. Então, no equilíbrio, a quantidade de I2 vai ser igual à quantidade inicial menos a quantidade que reagiu. No equilíbrio, a quantidade de H2 vai ser igual à quantidade inicial menos a quantidade que reagiu. E a quantidade de HI vai ser igual à quantidade inicial 0 mais a quantidade que se formou, 0 mais 2x, que dá 2x. O que nós queremos saber é a quantidade de H2 no equilíbrio, portanto queremos saber este valorzinho aqui. Que informação é que nos dão no enunciado? Dizem a temperatura do reator, a temperatura a que a reação estava a ocorrer, 763 Kelvin, nós íamos aqui à tabela e podíamos tirar a constante de equilíbrio desta reação a esta temperatura, 46. Além disso, dizia que no equilíbrio a quantidade de I2 era 1,46 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Então dizem-nos que a quantidade no equilíbrio de I2 era igual a 1,46 vezes 10 elevado a menos 3 mol. E nós vimos que a expressão que nos dava a quantidade em equilíbrio de I2 era 2,56 vezes 10 elevado a menos 3 menos x. Logo, isto vai ter que ser igual a 1,46 vezes 10 elevado a menos 3. E a partir daqui, ficamos a saber que x é igual menos 1,46 vezes 10 elevado a menos 3, que dá 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Mol. Com este valor de x, também já podemos calcular a quantidade de I2 no equilíbrio, porque a quantidade de I2 no equilíbrio é dada por 2x. Ora, então a quantidade em equilíbrio de I2, HI, de HI, é igual a 2x, ou seja, é igual a 2 vezes 1,10 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, 2,2 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Como o volume é igual a 1 litro, significa que a concentração de HI no equilíbrio também é igual a 2,20 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. E a concentração em equilíbrio de I2 é igual à quantidade em equilíbrio, é igual a 1,46 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Significa que, se nós calcularmos a concentração em equilíbrio de H2, ficamos também a saber a quantidade em equilíbrio de H2, pois o volume é 1 litro. Nós conhecemos o Kc desta reação, é uma informação que aparece na tabela, e sabemos que a constante de equilíbrio Kc desta reação é igual à concentração do reagente HI, do produto da reação HI, em equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico, a dividir pelo produto das concentrações dos reagentes. O Kc é 46. Concentração de HI no equilíbrio, 2,20 vezes 10 elevado a menos 3 quadrado, dividir concentração de I2 no equilíbrio, 1,46 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, vezes a concentração de H2 em equilíbrio,
que é o que nós vamos calcular a partir desta expressão. Ora, e a concentração de H2 em equilíbrio é igual a 7,21 vezes 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico por litro. Como o volume do reator é igual a 1 litro, significa que a quantidade de H2 em equilíbrio, que é o que nos estão a pedir nesta pergunta, é igual também a 7,21 vezes 10 elevado a menos 5 mol. E, portanto, não vamos calcular o Y, não vamos calcular a quantidade inicial de H2, porque não é necessário calculá-la. Só nos perguntavam a quantidade em equilíbrio de H2, nós já chegamos ao resultado, portanto o Y pode ficar aqui como incógnita. Vamos passar para 2.2. Compara a energia absorvida na quebra das ligações com a energia libertada no estabelecimento das ligações na reação química considerada. Fundamenta a sua resposta com base na variação da constante de equilíbrio da reação com a temperatura. Ora, então, nós nesta 2.2 queremos comparar a energia absorvida na quebra das ligações dos reagentes com a energia libertada no estabelecimento das ligações dos produtos da reação. E nós sabemos que a variação de entalpia de uma reação é igual à energia absorvida na quebra para a quebra das ligações dos reagentes menos a energia libertada na formação das ligações dos produtos da reação. Isto é igual para qualquer reação, portanto a variação de entalpia de uma qualquer reação é sempre igual à energia absorvida para quebrar as ligações dos reagentes menos a energia libertada na formação das ligações dos produtos da reação. Acontece sempre isto numa reação química. Quebram-se as ligações dos reagentes, e isto é um processo que absorve energia, e formam-se ligações nos produtos da reação, e isto é um processo que liberta energia. Se a energia absorvida para quebrar as ligações dos reagentes for maior do que a energia libertada na formação das ligações dos produtos, este valor é maior que este, logo o resultado é positivo. E a variação de entalpia da reação é positiva e é uma reação endotérmica. Se a energia libertada na formação das ligações dos produtos for maior que a energia absorvida na quebra das ligações dos reagentes, este número é maior que este e, portanto, o resultado desta subtração é um valor negativo. E a variação de entalpia é negativa e a reação é exotérmica. Portanto, para nós podermos comparar a energia absorvida na quebra das ligações com a energia libertada no estabelecimento das ligações, temos que conhecer qual é o sinal da variação de entalpia desta reação. Porque se nós conhecermos o sinal da variação de entalpia desta reação, já podemos comparar estas duas energias, que é o que nos pedem no exercício. Então vamos lá ver. Qual é o sinal da variação de entalpia desta reação? O que é que nós sabemos? Sabemos aqui por esta tabela que um aumento de temperatura causou uma diminuição da constante de equilíbrio. Ora, e para haver uma diminuição da constante de equilíbrio, nós sabemos que a constante de equilíbrio é igual ao quociente entre
a concentração dos produtos da reação a dividir pela concentração dos reagentes, para este resultado, o Kc diminuir, significa que a concentração dos reagentes tem que aumentar ou a concentração dos produtos tem que diminuir. E para a concentração dos reagentes aumentar e a concentração dos produtos diminuir, esta reação tem que evoluir no sentido onde se formam reagentes e se gastam produtos da reação. Ou seja, esta reação tem que evoluir no sentido inverso. Então, se nós vimos que a constante de equilíbrio diminuiu, o que significa que esta reação evoluiu no sentido inverso com um aumento de temperatura. E de acordo com o princípio de Chatelier, sabemos que um aumento de temperatura favorece o sentido endotérmico do equilíbrio. Então, se foi o sentido inverso que foi favorecido, podemos concluir que o sentido inverso desta reação é o sentido endotérmico. Se o sentido inverso é o sentido endotérmico, o sentido direto desta reação é exotérmico, o que significa que a variação de entalpia desta reação é negativa. E assim chegamos ao sinal da variação de entalpia. Então vamos começar por escrever isto. Podemos começar por dizer: podemos observar pela tabela da variação do Kc com a temperatura que o aumento da temperatura causou uma diminuição da constante de equilíbrio Kc. Se a constante de equilíbrio diminuiu, significa que foi favorecido o sentido inverso desta reação com o aumento de temperatura. Ponto final. Agora, de acordo com o princípio de Chatelier, o aumento de temperatura favorece o sentido endotérmico de uma reação. Como foi o sentido inverso? O sentido favorecido pelo aumento da temperatura, vírgula, podemos concluir que é o sentido inverso desta reação que é o sentido endotérmico. Se o sentido inverso é endotérmico,
O sentido direto é exotérmico e, portanto, a variação de entalpia desta reação é negativa. Chegamos ao sinal da variação de entalpia desta reação. Então vimos que a variação de entalpia desta reação é negativa, o que significa que a energia libertada na formação das ligações dos produtos de reação é maior do que a energia absorvida na quebra das ligações dos reagentes. E agora podemos então chegar a uma conclusão em relação a estas duas energias. Como a variação de entalpia é negativa, menor que zero, podemos concluir que a energia libertada na formação das ligações dos produtos da reação é maior, é superior à energia absorvida para a quebra das ligações dos reagentes. E finalmente tínhamos respondido à questão.